Seguindo aqui no quarto e último livro dessa série do Divaldo, junto com Manuel Filomeno de Miranda, que fala sobre a transição planetária, esse quarto livro começa de uma forma bem, que a gente pode dizer, bem contundente, ressaltando não necessariamente os defeitos, mas muitas situações, muitas coisas que a gente ainda está aprendendo a assimilar, a entender. E ele mostra a natureza ainda predominante na humanidade aqui na Terra. E seguindo, né, as colocações que a espiritualidade vem colocando no livro, aqui no seu início, né, as esperanças cristãs estão centradas no Consolador, com a sublime mensagem de vida imperecível e o comportamento digno na vilegiatura carnal. Benfeitores abnegados recusam-se a ascender, de forma a continuarem auxiliando a humanidade iluminada pelo Cruzeiro do Sul, mas que prefere as sombras da ignorância e da crueldade, teimando em olvidar que a jornada física é de efêmera duração. E isso dá uma certa tristeza, né? Você receber uma informação dessa, que aqueles espíritos, né, que ainda, em termos de percentual da Terra, são poucos, que já compreendem mais, que já entendem mais, eles preferem abrir mão de um local mais, uma vibração melhor, mais leve, onde o bem já impere, vai continuar aqui entre nós, para nos ajudar. Ele frisa aqui, né, que aqui ainda se prefere as sombras da ignorância e da crueldade. Nós ainda temos muita materialidade, muita coisa enraizada em nós. Nós ainda temos muito que depurar. Observemos o que sucedeu às civilizações do passado, cuja glória se transformou em memórias vagas, e suas grandiosas construções ruíram e hoje serve de amparo a serpentes e aracnídeos perigosos, ou foram arrastadas pelas águas oceânicas à sua profundeza. Aqui numa clara referência à Atlântica. O tempo terrestre é relativo aos movimentos do planeta no seu giro infindável sobre si mesmo e em torno do Sol, sob a direção do celeste governador que o guia desde os dias longínquos de nebulosa de gases incandescentes. Logo mais, formaremos nossas caravanas de socorro, porquanto já estão tomadas providências para receber os irmãos que desencarnarem sob a trágica tempestade viral. Ao terminarmos aqui, né, aqui é uma referência à Covid-19, né? Que é lógico que na espiritualidade já sabia que aquilo tudo ia acontecer e já estava preparada, né, para auxiliar. Da mesma forma, não sei se vocês vão lembrar, no primeiro livro, que começa com a história do tsunami, lá na Ásia. Então, é o mesmo processo, é um grande hecatombe. Nesse caso, foi uma doença, naquela vez foi uma alteração climática, onde uma população imensa desencarna, quase que simultaneamente, mas tudo envolvido nesse processo da transição planetária, de expurgação, de renovação, e tem todo um aparato já
realizado na espiritualidade para esses momentos. E são momentos de imensos trabalhos para a espiritualidade. Imagina você receber milhões de espíritos num curto espaço de tempo, em sua maioria desiludidos, desconcertados, não compreendendo o que está acontecendo, e acolhê-los com amor e de forma que eles se sintam melhor. Um trabalho indescritível. Ao terminarmos a nossa elucidação, formação grupos sob direções especiais, adrede programadas para o trabalho em conjunto com todos os grupos espirituais de comunidades socorristas que operam em favor do planeta. Recordemos da orientação do Senhor Jesus ao encaminhar os 70 a Galiléia. Eu vos mando como ovelhas brandas para conviver com lobos rapazes. Certamente se referia aos irmãos desencarnados, que se comprazem na geração do terror e das lamentáveis obsessões aos deambulantes do corpo físico. Nesses dias de horror, também eles, nossos irmãos infelizes, comprazem-se em atormentar antigos desafetos. Desafetos que se dizem do Senhor Jesus, a quem perseguem três variados e odientos. Eles também estão organizados para os embates do momento, por considerarem-no excelente para os fins desprezíveis a que se dedicam. Formando uma nuvem espiritual, semeiam a desordem e a incompreensão das almas já aturdidas em si mesmas, perseguindo-as com tenaz insistência. Aqui cabe um adendo que é muito importante, até uma informação que eu recebi recentemente até da Solana. Esses espíritos que ainda estão em desarmonia, esses espíritos empedernidos, eles se aproveitam de todo momento que possa nos trazer qualquer forma de desarmonia ou desequilíbrio para tentar nos desestruturar, para fazer com que as dúvidas, os medos, nos desarmonizem. Então, quando acontece, no caso aqui, uma tragédia que é revestida de muito medo, de ansiedade, de apreensão, ou de situações que nos assustamos com o que vemos, ou com o que ouvimos, ou sentimos, eles tentam exacerbar esses medos, essas apreensões, para que, a partir daí, a gente acabe, pelo desequilíbrio, pelo próprio medo em si, abrindo uma porta para que eles possam atuar com mais tenacidade. E tentam sempre que podem aumentar essa desarmonia para eles poderem nos espizinhar, tentar nos ferir. E aí a importância de se reconhecer falível e saber que o amparo está sempre presente. Atividades severas nos aguardam em nome do amor, a fim de preservarmos as nossas comunidades dos assaltos perigosos do mal em hordas acelvajadas e dispormos de condições para recebermos os recém-desencarnados, que possamos trazer para nossos diversos setores socorridos. À semelhança dos dias das guerras hediondas, estamos diante de uma ainda mais perigosa, em face da sua singularidade, como ocorreu nos dias do passado. Novamente, silenciou. Pudemos ver os seus olhos brilhantes com lágrimas
e os aureolavam. A tonalidade da voz nos produzia sentimento de ternura e solidariedade pelos sofredores do mundo. De alguma forma, também somos quase todos sofredores. O auditório emocionado pôde então acompanhar a peroração final coroada por emocionada prece de súplica a Jesus. Senhor, envolve-nos, os teus servidores fiéis, nas dulcíssimas vibrações do amor, a fim de poder corresponder à tua expectativa, no convite que nos fazes para atender a humanidade sobre as servícias necessárias à sua evolução. Desde piscas eras, convida-nos todos a compreender o destino que nos está reservado sobre as bênçãos do Supremo Pai. Nas brumas da ignorância em que transitavam, enviaste-nos de outro astro celeste, luminosos mensageiros que semearam os pensamentos de liberdade das paixões destrutivas, na formação das culturas do passado. Corporificados na matéria carnal, eles submeteram-se às injunções grotescas do planeta, para nos ensinarem a crescer na tua direção, modelando os equipamentos delicados para que o espírito melhor se utilizasse, empreendendo o processo de purificação do vaso para tornar-se capaz de alimentar-se de luz. Depois que eles construíram algumas raças da Eurásia, vieram sob o teu comando os nobres edificadores da sabedoria para colocarem em nosso íntimo as sementes poderosas do amor e da fraternidade, auxiliando o planeta a diminuir as sombras que o envolviam. Periodicamente, mesmo durante as conflagrações que se permitiam a alguns desses povos, eles a todos convocaram ao respeito a Deus, à vida e a si mesmo e ao próximo. Com desvarios coletivos, ergueram-se impérios monumentais que foram transformados em escombros, narrando em silêncio a dor da tragédia que os devastava. Sucessivamente, enviaste espíritos temerários e insensíveis para submeter e tomar as más inclinações, e nada quase conseguiram. Depois de devastações aparvalhantes, vieste, tu próprio, aureolado pelas estrelas do amor e da caridade, acompanhado de luminares que se encarregaram de imortalizar teu nome. E a civilização cristã poderia ter modificado o mundo. Não foram poucos os teus discípulos fiéis que vieram alertar e viver com os réprobos morais, os dominadores de mentira, até que restaurassem a união das almas num banquete de fraternidade. E quando o mundo entrou nos nobres segredos da ciência, da razão, da ética e da igualdade, com recursos de vitória, enviastes Allan Kardec e as estrelas que estavam no céu, para que descesse à terra e a iluminasse com as claridades do teu evangelho. A nova sementeira espraiou-se, mas a colheita está curta. E não tendo alternativa, viestes a peste, para que sejam revistos os códigos dos valores humanos e o amor seja a grande luz que embale as vidas nos próximos dias de regeneração. Eis-nos as tuas ordens, Senhor dos espíritos e do planeta terrestre, sobre o teu comando. Repetindo, glória a Deus nas alturas e Jesus entre os homens de boa vontade.
O recolhimento era silencioso, geral. Ouvimos suave e doce melodia passeando no ar entre pingentes de luz azul e nível brilhante. Antes do encerramento, um dos convidados à mesa elucidou. Agora, cada qual busque o responsável pelo seu grupo que descerá à terra, para receber as instruções do que necessita. Começamos a sair, seguindo em direção a um outro edifício térreo dividido em grande número de salas. O zimbório celeste constava de estrelas brilhantes que produziam singular claridade à noite especial. Uma grande expectativa pulsava no meu peito, e certamente em todos que estivemos presentes ao significativo encontro. Quando os seres humanos compreendem que o mundo é feito de ressonância, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferentes critérios seletivos. Capítulo 2. Estabelecendo tarefas. O nosso pequeno grupo era constituído por 50 espíritos, logo sendo dividido em subgrupos. De imediato, quando todos estavam reunidos na sala nova, tomamos conhecimento do responsável pelas atividades que seriam distribuídas conosco. Ele apresentou-se utilizando-se de palavras simples e sem referências que pudessem adorná-lo de valores que não interessavam. Simpático, com a aparência de desencarnado aos 60 anos, elucidou que se chamava Francisco Spinelli, de origem napolitana, e que trabalhara no Espiritismo no estado do Rio Grande do Sul. A doutrina espírita fascinou-o desde quando veio receber a cidade modesta dos padres gaúchos, acompanhado de irmãos devotados ao bem, que deveriam colocar no estado do Brasil os pilotis para a ingente obra de cristificação das massas. Elucidou que até hoje continua vinculado a esse sol e aos corações que o habitam, mantendo intercâmbio constante somente nas nobres atividades de unificação dos espíritas e das instituições orientadas pela codificação. Irradiava peculiar luminosidade. O seu sorriso tranquilizador desenhava em sua face a ternura e a bondade do verdadeiro. Foi proferida uma prece com um som especial e, logo após, leu-nos a pauta para o trabalho. Com muita gentileza, apresentou a cada grupo o mentor encarregado das atividades do plano físico, elucidando que a jornada dizia respeito à preparação de era nova, conhominada como de regeneração da humanidade. Unimos-nos todos dos diferentes grupos, enquanto os seus responsáveis aproximaram-se de delicada mesa e sentaram-se. Uma suave melodia, parecendo trazida por brisa muito delicada, criou uma atmosfera de paz e alegria interior que nos enriqueceu intimamente. A Mãe Terra, com seu tipo, iria passar por uma rua qual ocorrer em épocas transatas, sentindo no seio o clamor das multidões alcançadas pela eternidade implacável, que deveria convidar os seus habitantes a repensarem a respeito das questões transcendentes da existência orgânica. Aqui nesse parágrafo, né,
A gente pode pensar, né, naquela célebre frase, repete, não é pelo amor, é pela dor. Então, como já disse até anteriormente nesse próprio livro, tantos outros, a humanidade ainda se compraz com muitos prazeres, muito egoísmo, muita ganância, com muita sede de poder. E, e por mais que a espiritualidade esteja presente, tentando nos dissuadir, permanecer nesse caminho perigoso, a gente tem a tendência a insistir, a achar que pode deixar para depois, que agora é o momento de curtir, de aproveitar, até que chega um momento em que a natureza praticamente dá um basta. A própria natureza e as situações ao nosso redor se modificam, transformando não só o ambiente, mas tudo relacionado a nós. E esses grandes impactos que sofremos é como um chacoalhar para que a pessoa acorde, repense. E quando não aproveitamos essas oportunidades, nós mesmos acabamos nos expondo a uma nova tentativa do universo de fazer recobrar a consciência. E dessa forma, acabamos perpetuando grandes sofrimentos que poderiam ser evitados, prestássemos um pouco mais de atenção nos sinais que recebemos, nas mensagens que nos são passadas, nos alertas de toda a mãe natureza ao nosso redor. O excesso de tecnologia, propiciador de conforto a grande número de residentes, era responsável pela decadência espiritual que exceção feita, talvez, aqueles que se vinculavam aos nobres objetivos da evolução. Depois de comentários generalizados, o nobre irmão Francisco Spinelli anunciou que a misericórdia divina possuía várias opções para promover o planeta a nível superior de evolução, sem a necessidade de lágrimas, como várias vezes no passado ocorreu. Nada obstante, as criaturas deixaram-se alienar pela busca da liberdade para o prazer, sem qualquer respeito pela vida, nas suas sagradas vidas. Os desrespeito à natureza, envenenamento da atmosfera, enquanto o mar estava reduzido a depósito de desperdício, e vem destruindo a sua fauna e flora. E o adensar da psicosfera geral pela emissão de ondas contínuas de ódio e de degradação moral, chegando a níveis brutais de conflito, com o aumento dos feminicídios e crimes de características. Respondiam pela tragédia que então se aproximava do planeta. Quando ele fala aqui, né, que esse resgate não precisava ser doloroso, mas poderia ser amoroso, é justamente nos lembrando que não é porque cometemos erros, porque tivemos grandes deslizes, que precisamos sofrer, passar por largura, sermos importunados. Isso é uma deturpação da lei de causa e efeito,
que muitos trazem em sua mente. A lei da causa e efeito, a lei do karma, não é lei de talião. Então, nenhum de nós precisa nem merece sofrer, por mais atrocidades que já tenhamos cometido no passado. Errávamos por ignorância, errávamos por incompreensão, por falta de esclarecimento. Mas isso não determina que o nosso futuro tenha de ser pagando na mesma moeda, pagando com dor, com sofrimento. Somos artistas do nosso. A espiritualidade sempre está ao nosso redor, não apenas para nos lembrar disso, mas para nos auxiliar na construção de um novo ambiente. Então, esse é um grande trabalho que precisa ser feito também, conscientizar todos nós e todos ao nosso redor. E sim, já erramos, sim, já cometemos atrocidade, sim, já ferimos, sim, já maltratamos, mas não precisamos sofrer, não precisamos ser atacados, precisamos compreender o erro que cometemos e trabalhar para que nunca mais possamos repetir. E o mais importante, aqueles que são nossas vítimas que querem nos tocar, que tenhamos paciência, tenhamos amor, tenhamos todo o acolhimento que pudermos com ele. Da mesma forma que a espiritualidade superior tem com cada um. Quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de pessoas, os seus pensamentos de conduta. Dá licença, já deu a hora. 60 minutos. Tá empolgado. Tem que parar em quando, então? Deixa aqui marcar, depois até volto. Estava empolgado aqui, deixa eu botar uma musiquinha.